noite, prezados companheiros do grupo da Fraternidade Irmão Altino. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que estudamos e aprendemos ao longo do caminho, e é muito mais importante ainda a possibilidade de ajudar de alguma maneira neste momento de pandemia, onde todos nós estamos recolhidos, a esta casa da qual tanto temos amor, carinho e muito respeito. O tema que a Fernanda nos pediu para esta noite é um tema, vamos dizer, difícil de aceitar, um tema que muitas vezes pouco é falado dentro da casa espírita. Nós podemos observar nas inúmeras palestras que são realizadas nas casas espíritas e hoje através das lives, nos diversos meios de transmissão pela internet, que encontramos todos os tipos de pronunciamentos a respeito da doutrina espírita nos mais diversos e variados assuntos. Mas observamos que, com relação a esse tema, é raro quando encontramos alguém que fale a respeito dele. O tema é o medo da morte. Como vocês veem, é realmente um tema de difícil aceitação e muitas vezes de difícil compreensão para todos nós. Por mais que nós tenhamos conhecimento da doutrina espírita, por mais que nós tenhamos contato com os espíritos, os benfeitores amigos, alguns amigos de reencarnações anteriores, até familiares, observamos o quanto ainda é difícil para nós encararmos o momento da morte. Aquele momento em que nós deixamos o corpo físico para retornarmos à nossa pátria de origem, que é a pátria espiritual. Sempre muito complicado nos depararmos com a perda de um ente querido, um parente, um pai, uma mãe, muito mais difícil quando perdemos um filho, às vezes até um amigo do coração. Então é sempre um desafio para nós, acredito que um verdadeiro teste, o momento em que temos que encarar a morte de frente. E talvez seja um teste ainda maior quando nós particularmente, percebemos que estamos com uma dificuldade muito grande em virtude de uma doença ou em virtude de um grave acidente, e que estamos à beira do desencarne. Nós, espiritualmente, percebemos isso, sabemos do nosso estado interior e das possibilidades que temos ou não de vencer, de recuperar e de voltar à atividade comum do dia a dia. Hoje, mais do que nunca, através dos estudos científicos e principalmente através das obras espíritas e espiritualistas, a ideia da vida após a morte, da continuidade da vida após a morte, ela está se tornando cada vez mais comum entre as pessoas. Mesmo entre aquelas que não são espíritas, mesmo entre aquelas que muitas vezes são de outra religião, elas intimamente acreditam que seria uma injustiça muito grande acreditar que nós tenhamos apenas uma chance, apenas uma oportunidade de viver. E essa oportunidade, essa chance, ela pode ser para uma pessoa rica e saudável ou para uma pessoa pobre e com algum problema de ordem de saúde. Por aí, simplesmente por este ponto, observamos que seria muito injusto mesmo da parte de Deus dar a alguns uma oportunidade muito boa
uma única oportunidade, e dar a outros uma única oportunidade também, de uma maneira muito ruim. Quando olhamos as inúmeras adversidades que hoje acontecem no nosso planeta e que não são de agora, muitas vezes acreditamos que as grandes dificuldades que hoje vivemos são única e exclusivamente em virtude deste processo de transição que nós estamos vivendo, que é a passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não é. Se olharmos a história da humanidade, vamos observar que temos vivido inúmeras dificuldades sociais, inúmeras dificuldades individuais e até mesmo coletivas ao longo da história da civilização. O homem, através do mau uso do seu livre-arbítrio, do mau uso das suas escolhas, ele vai determinando gradativamente, dia após dia, o seu próprio futuro. E quando nós nos afastamos da religião, quando nós nos afastamos da ciência, quando nós nos afastamos da filosofia e dos estudos em geral, que nos proporcionam abrir a mente para novos entendimentos, para novas descobertas, para novas possibilidades, cada vez mais vamos acreditando que há uma única oportunidade, que há uma única vida. E quando nos aproximamos da morte, ou quando nos deparamos com alguma situação que pode nos levar à morte, isso faz com que entremos em pânico intimamente. E aí ocorrem muitas vezes aqueles momentos de injustiça de nós para com Deus, para com a própria vida de um modo geral. É diferente do homem, daquele indivíduo, daquele espírito que traz dentro de si uma vontade, uma determinação de, através da ciência, da religião, da filosofia e de todos os meios que estão hoje disponíveis ao nosso dispor, entender e compreender que, perante as inúmeras belezas que o mundo nos proporciona e que nos dá, nós sim temos a possibilidade de dar uma continuidade à nossa vida. Já vivemos inúmeras encarnações, estamos vivendo esta encarnação e estamos automaticamente nos preparando para uma nova reencarnação, seja aqui na Terra ou em qualquer outra morada da qual Jesus nos fala. Estamos sim nos preparando para isso. E por que será que nós temos tanto medo da morte? Porque na realidade, no dia a dia da vida, nós pensamos em tudo. Pensamos na família, pensamos no casamento, no trabalho, nos filhos, pensamos na sociedade, pensamos nas dificuldades do mundo, pensamos nas injustiças sociais, enfim, uma série de questões ficam borbulhando em nossa mente, em nosso coração, fazendo com que procuremos alguma razão para explicá-las. Mas a única coisa que muitas vezes, ou na grande parte das vezes, nós não pensamos é na questão da morte. Porque um dia, não sabemos se será daqui a pouco, se será amanhã, ou se será daqui algumas semanas, ou meses, ou anos, nós também vamos desencarnar. E devemos então nos preparar para isso, nos preparar para este momento do desencarne, para que não causemos a nós próprios uma surpresa quando nos depararmos com o outro lado da vida, da qual deixamos para trás a família, os amigos, os trabalhos, a nossa religião, os nossos bens. Muitas vezes deixamos inúmeros problemas, inúmeras dificuldades que terão que ser resolvidas e resolvidos por outras pessoas. Então é muito importante essa preparação. E a preparação para a morte, ela se faz através, como eu disse, do estudo. De nós nos aprofundarmos ainda mais com relação a essa questão, a esse tema. Ele é muito importante, ele é muito significativo para nós. Nós não podemos ainda continuar acreditando
que vamos durar para sempre. Seremos eternos espiritualmente, mas fisicamente, em determinado instante, o nosso corpo cessa o seu trabalho e teremos que voltar para a pátria espiritual. E voltando à pátria espiritual, vamos nos preparar novamente para uma nova oportunidade, para uma nova reencarnação. Me lembro do nosso querido Chico Xavier, que dizia-nos o quanto era importante nós vivermos bem o dia a dia da vida para que pudéssemos ter um desencarne em harmonia e em paz. E ao despertarmos na espiritualidade, estarmos com a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor que estava ao nosso alcance, em prol de nós mesmos, em prol da família, em prol do mundo. O nosso exemplo no dia a dia demonstra para as outras pessoas que temem a morte de que esse temor ele deve ser trabalhado, ele deve ser modificado no seu interior, para que ela encare este momento de uma maneira diferente. Não é um tema fácil, como eu disse no começo. Não é um tema muito simples. Muitas pessoas até deixam de ir a uma palestra ou de assistir a alguma live nesses programas da internet, quando se fala a respeito da morte, quando se fala a respeito do desencarne. Porque talvez nos falte essa conscientização de que nós verdadeiramente somos espíritos eternos. E se somos espíritas, devemos verdadeiramente acreditar que somos esses espíritos eternos e de que estamos apenas numa passagem, cumprindo mais uma etapa do nosso processo evolutivo, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Quando passamos a estudar detalhadamente essa questão da morte ou do desencarne, nós passamos a compreender que isso é apenas um estágio. Nós estamos nos desligando, é como se estivéssemos tirando uma camisa. Passamos o dia inteiro trabalhando, transpiramos, fomos envolvidos pela poeira e pela sujeira do ar, e quando chegamos em casa, vamos tirar aquela roupa para colocar uma outra roupa, para podermos desfrutar do bem-estar da nossa casa. Então, quando nós terminamos o nosso processo reencarnatório, nós vamos nos desfazer desse corpo que já não tem mais utilidade, que não está conseguindo mais dar a sua sequência de trabalho pelo desgaste dos anos consecutivos. E aí voltamos para a espiritualidade no sentido de nos prepararmos novamente para um novo corpo, seja ele num corpo de um homem, de uma mulher, mas vamos ter uma nova roupagem e aí vamos recomeçar o nosso processo ou dar continuidade àquilo que ficou lá atrás na encarnação anterior. É difícil podermos dizer para alguém, olha, não tenha medo da morte, a morte não existe. Esse processo é um processo que se faz gradualmente, naturalmente. Particularmente através daquilo que estudo, através daquilo que vejo, através de conversa com amigos e até mesmo com a grata felicidade que tive de estar ao lado do nosso querido Chico, eu posso dizer com sinceridade que nós só vamos aprendendo a não ter medo da morte a partir do instante em que nós vamos nos espiritualizando. Quanto mais nós nos espiritualizamos e nos desapegamos das questões materiais da vida, mais possibilidades nós temos de entender que a morte é uma simples troca de roupa, é uma simples troca de camisa, de calça. Então, a questão do entendimento do processo da morte se faz através do estudo. E o estudo nos leva à possibilidade de nos espiritualizarmos verdadeiramente. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, como disse Paulo. Vivo no mundo, mas não sou do mundo. Então veja
a diferença, pegando esse exemplo do nosso querido Paulo de Tarso, quando Saulo de Tarso era um homem extremamente materialista, era um homem extremamente voltado aos bens e à riqueza material que a cidade de Roma, o Império de Roma, lhe proporcionava. Ao se transformar no apóstolo Paulo e aos poucos podendo se espiritualizar, Paulo chega a essa questão, dizendo: vivo no mundo, mas não sou do mundo. Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Prova verdadeira do quanto ele se espiritualizou através dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, através da tarefa que ele realizou juntamente com tantos outros companheiros de tantas cidades que ele percorreu, a ponto de, no fim da sua vida, Paulo ter o entendimento de que ele poderia ser morto. Poderiam fazer com ele o que quisesse. Ele continuaria vivo, porque ele estava na presença de Jesus. Tal era a confiança e a fé que ele tinha em tudo aquilo que ele aprendeu, em tudo aquilo que ele pregou e principalmente na presença de Jesus na sua vida interior. Então, quando vamos nos espiritualizando, nós vamos aprendendo um pouco mais a respeito de tudo aquilo que é como um mistério para nós, a morte. Talvez um exemplo tão prático a respeito da morte é quando vamos dormir à noite. Oramos, deitamos e fechamos os olhos. Pegamos no sono. Dormimos. Quem garante para nós que no dia seguinte nós vamos acordar aqui na Terra, no plano material? Podemos desencarnar durante a noite. Mas se acordarmos, como tem acontecido, o sono é como se fosse um momento de morte, onde nós nos desprendemos do corpo físico e temos a possibilidade até de nos encontrarmos com amigos, com entes queridos, com desavenças do passado. Então, o momento do sono é como se fosse uma pré-morte, um pré-ensaio para aquele instante derradeiro que todos nós com certeza vamos passar. Eu peguei aqui um trechinho do livro Depois da Morte. Esse livro foi escrito por Leon Denis, é uma edição da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E na sua introdução, Leon Denis diz assim: vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade. Cartago, em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrebaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópolis que dormem um sono de 20 séculos, debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiras humanas, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Eu não vou ler tudo porque a introdução ela é grande, mas esse livro eu gostaria de indicar para vocês. Depois da Morte, do Leon Denis. E tem um outro livro muito engraçado, muito bonitinho, que também todos poderiam ter a oportunidade de ler, que se chama Quem Tem Medo da Morte, escrito pelo nosso querido companheiro que já desencarnou, o Richard Simonetti. Leon Denis estudando a fundo as questões após a morte. E o nosso querido Simonetti fazendo assim uma brincadeira saudável e feliz a respeito daqueles que têm medo da morte. E aí nas entrelinhas ele vai colocando as razões para que nós não tenhamos medo da morte e que passemos a encará-la como um processo natural da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento e do nosso progresso. Tenho certeza absoluta
que essa simples mensagem que aqui estamos deixando, ela não vai mudar a ideia de ninguém. Ela não vai fazer com que você mude de opinião de agora para amanhã. De que você que tanto tem medo da morte, que amanhã ao acordar não terá mais medo da morte. Claro que não. Mas são apenas dicas, são apenas argumentos da qual podemos pensar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de confiança, com um pouco mais de fé e trabalhar isso dentro de nós. Porque o medo, não só o medo da morte, mas qualquer tipo de medo que nos aflige a vida, eles são sempre entraves para a nossa evolução e para o nosso progresso. Então, que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos abençoar, possa fazer com que nós aprendamos um pouco mais a respeito de nós mesmos, da nossa espiritualização interior, da questão da morte, desta troca de camisa, desta troca de corpo tão significativa e importante, porque nós, a partir do instante que vamos progredindo, não só na parte espiritual, mas também na parte moral, a cada encarnação temos a possibilidade e o mérito de termos um novo corpo, de termos uma nova capacidade física de encarar os desafios da vida. Que Jesus possa abençoar a todos, seus lares, suas famílias, que abençoe a essa instituição querida, que é o Grupo da Fraternidade Irmão Otino, os seus diretores, os seus trabalhadores, os seus frequentadores, e que os benfeitores espirituais possam sempre nos dar a possibilidade de levar a mensagem espírita, por mais simples que ela seja, ao coração de todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana e que amanhã, que é o dia de finados, nós possamos olhar para os nossos entes que já se foram, não com aquela tristeza da perda, mas aquela saudade feliz e agradável e de gratidão a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com eles, de aprender com eles e de tê-los ainda na nossa lembrança pelos bons momentos que juntos passamos. Um forte abraço e que Jesus abençoe a todos.